Começa agora o Câmara Notícia, acompanhe os destaques. Vereador comenta sobre falta de segurança nos pontos de ônibus. Ainda sobre transporte coletivo, empresa testa Wi-Fi em linhas de grande fluxo. Parlamentar pede homenagem a atletas de boxe em Campinas. E chega quinta-feira, dia de programar o fim de semana. Tem tributo a Tim Maia na agenda cultural. O Câmara Notícia está no ar. Olá, a gente abre esta edição com um alerta feito sobre a segurança nos pontos de ônibus. O vereador professor Alberto recebeu por e-mail uma reclamação sobre os pontos no Jardim Paulsurama, principalmente nos pontos em frente à PUC 2 e ao Shopping Parque das Bandeiras. Pessoas estão sendo ali assaltadas, pessoas estão sendo agredidas e existem várias pessoas que fizeram um boletim de ocorrência, uma delas me encaminhou esse boletim, pela falta de segurança daquele local. Ele fala aqui, frequentemente estão ocorrendo assaltos nos pontos de ônibus, tanto ali do Shopping Bandeira, como ali em frente à PUC. Pacientes, recentemente um caso horroroso, uma gestante foi surpreendida por um desses indivíduos. Já encaminhei para a Guarda Municipal de Campinas, um ofício, está sendo protocolizado ainda amanhã, imagino, porque eu assinei hoje, solicitando a maior presença da nossa guarda nesses locais especificamente. Então está aqui, Misael, está feito o registro, compartilhando com os senhores vereadores dessa problemática. Imagino que outros vereadores também tenham recebido essa denúncia, essa preocupação em relação à segurança. Ainda sobre transporte público, algumas linhas de ônibus em Campinas operam em fase de testes com Wi-Fi grátis. Vamos conferir. Na correria do dia a dia, muita gente aproveita qualquer tempinho vago para colocar as redes sociais em dia, ler e até pagar umas contas no celular. Agora, para o usuário de transporte público, vai ficar mais fácil. 20 ônibus com Wi-Fi estão em fase de testes na cidade. Eu tenho o WhatsApp da empresa, né? Vou vendo o que eles estão passando, tentando passar foto para eles e dando uma olhada nas notícias. Do tempo que demora do ônibus para um lugar para o outro, mas é o tempo de trocar ideia, conversar certinho dentro do ônibus. Uma coisa boa também isso aí. As linhas em testes são a 116, Terminal Ouro Verde, Shopping Dom Pedro, a 125, Terminal Ouro Verde, Shopping Guatemi e a 153, do Terminal da Vila União ao Terminal Central. Juntas, essas linhas atendem 14 mil passageiros por dia. Nós optamos por gradativamente irmos qualificando o nosso transporte público com a presença do Wi-Fi dentro do ônibus. Que daí a pessoa que não tem internet possa usar a internet. Olha, a facilidade da conexão, por enquanto, não atraiu muita gente não, porque o problema é a segurança. Só no primeiro semestre deste ano, a INDEC registrou 157 casos de roubos e furtos no transporte coletivo. Esse número é maior que o total dos casos do ano passado. Por isso ainda tem muita gente apreensiva na hora de usar o celular no ônibus. Eu já fui assaltada uma vez no ônibus e eu morro de medo, então eu prefiro não pegar, não mexer no celular. Tá muito roubo, sabe? Então a gente evita ao máximo. Para o secretário de Transportes, a INDEC já toma medidas para coibir os casos de roubo, como a implantação de diversas formas de bilhete para evitar a cobrança da passagem em dinheiro. E isto já deve diminuir os índices de violência nos ônibus. E agora nós vamos, o restante que ainda tem pagando de dinheiro, agora nós estamos retirando definitivamente. A partir daí, o que tem dentro do ônibus de valor são os objetos pessoais dos passageiros. Isso é uma coisa que não tem como resolver de uma maneira através daqui da Secretaria de Transportes, né? É uma questão de segurança pública. Esta fase de testes da internet grátis deve durar 90 dias, quando a INDEC deve homologar o serviço. Depois, o plano é expandir a conectividade. A INDEC vai fazer a devida orientação técnica da qualificação do aplicativo, que prerrogativas que tem que ter, que custos que deverão ser os limitadores, etc. E as próprias empresas deverão fazer a contratação, entendeu? Então, claro que eles têm um procedimento de licitação próprio, tal, mas não é uma licitação
pública, não vai ser o poder público que vai estar licitando esse serviço. Esta conexão Wi-Fi oferecida pela empresa que opera as linhas permite que o usuário utilize a internet por 20 minutos por dia. Para conectar é preciso fazer uma única vez um cadastro e realizar a confirmação por meio de um código enviado por SMS. E agora a gente volta a falar do Legislativo. Durante a 63ª reunião ordinária, um requerimento de aplauso à equipe de boxe atlético de Campinas foi aprovado. O vereador Gustavo Peta apresentou na última reunião ordinária um requerimento de aplauso aos atletas da equipe de boxe do Clube Atlético Campinas, um dos mais antigos da cidade. Treinada pelo pugilista Luiz Caetano, a equipe foi medalhista na 80ª edição dos Jogos Abertos Regionais, disputados no final de setembro em São Bernardo do Campo. O esporte tem um papel fundamental na inclusão, no protagonismo da juventude. E então esse requerimento é mais no sentido de valorizar os atletas campinenses. O vereador lembrou que a Câmara de Campinas tem projetos de incentivo ao esporte. Nós temos até algumas propostas interessantes aqui na casa, relacionadas à Bolsa Atleta, Lei de Incentivo ao Esporte, que são propostas também que vão nesse caminho de valorizar o esporte, a inclusão e incentivar que mais jovens possam aderir às diversas modalidades no nosso município. E você acompanha depois do intervalo os destaques da agenda cultural. A gente volta já. E para você que pensa em comprar um imóvel, vamos rever o quadro Como Eu Faço sobre financiamento. Muita gente tem dúvidas sobre financiamento de imóvel. Fui conversar com uma especialista e trago para você as dicas no Como Eu Faço. Hoje todo brasileiro, nato ou naturalizado, estrangeiro com visto permanente, maiores de idade, acima dos 18 anos ou entre 16 e 18, que seja emancipado. Residencial ou comercial. Claro, cada um com a sua característica de financiamento. Hoje você pode adquirir com financiamento imóvel novo, na planta ou pronto, usado, aquisição de terreno e construção, ou construção em terreno próprio, ou reforma e ampliação. No máximo hoje 90% do imóvel, não temos mais 100%. Então 90% na carta de crédito FGTS, que é onde se enquadra Minha Casa Minha Vida, ou até 80% na carta de crédito SBPE. Dentro do sistema financeiro de habitação, até 750 mil, até onde você pode usar o fundo de garantia. Acima disso não se usa o fundo de garantia. E aí, claro, já passa para a carta de crédito SBPE. O imóvel na carta de crédito FGTS na nossa região de Campinas até 215 mil. Os documentos são os básicos: RG, CPF, comprovante de endereço atualizado dentro de 60 dias, comprovante de rendimento também dentro de 60 dias e imposto de renda se for usar fundo de garantia. São 3 avaliações, na realidade. A avaliação de quem está lhe vendendo, que não pode ter restrição cadastral nenhuma para sua garantia. A avaliação do imóvel que é utilizado como garantia, que vai ser de aquisição, e a sua avaliação financeira, para você ver se tem a capacidade de financiamento, que no máximo a sua prestação pode chegar a 30% da sua renda. Até 35 anos, dependendo da modalidade. Desemprego, mas os principais seguros que são colocados obrigatórios na prestação. Defeitos físicos do imóvel, que cobre alagamento, destelhamento, desmoronamento, e morte ou invalidez permanente, que aí é dividido conforme a renda que entrou no financiamento. Um imóvel é uma coisa cara,
Então, compre com quem entende, com um corretor que lhe assegure a documentação do imóvel e, de preferência, o financiamento para ser mais rápido, procure seu correspondente bancário. Na última sessão, o vereador Gustavo Peta comentou a falta de apoio para que os artistas de Campinas ocupem os espaços públicos. Acompanhe os detalhes com Michel Amorim. Na 63ª reunião ordinária, o vereador Gustavo Peta falou na tribuna sobre os artistas da cidade, sobre a importância da presença deles no dia a dia de Campinas. Nós precisamos cada vez mais ocupar os espaços públicos, as praças públicas, de atividades de lazer, de esporte, de atividades culturais. Esse é um conceito muito importante das grandes cidades, das grandes metrópoles, que nós precisamos valorizar na cidade de Campinas. O vereador falou ainda dos problemas atuais para que esses profissionais ocupem os espaços públicos. Nós temos enfrentado algumas dificuldades. Há muitas vezes uma política fiscalista, uma política por parte, inclusive, da CETEC, de impedir algumas atividades artísticas, esportivas e culturais nos espaços públicos, sempre no sentido de cobrar, muitas vezes até de artistas de rua, de organizadores culturais, esportivos, eventos que acontecem nas praças pela cidade. O parlamentar deu exemplos de como funciona em outras cidades. Quando nós nos deparamos nas grandes cidades, na Europa, em outros países, é comum ver artistas de rua, muitas vezes credenciados, muitas vezes autorizados, ou de modo espontâneo, realizando suas atividades, suas manifestações culturais e artísticas. Peta comentou ainda o projeto de lei proposto por Campos Filho de fechar a Avenida Francisco Glicério para atividades livres da população, assim como já é feito em São Paulo, na Avenida Paulista. Nós podemos aproveitar essa oportunidade bem-sucedida de São Paulo e fazer o fechamento da Avenida Francisco Glicério no domingo de manhã, utilizando espaços de lazer, espaços culturais, trazendo grupos culturais para o centro da cidade. Olha, a nossa produção entrou em contato com a CETEC, mas eles informaram que não vão se pronunciar sobre o assunto. E chegou a hora de programar o fim de semana. Na agenda cultural tem um tributo a Tim Maia. Michael Bonissoni. Olá, tem boteco na estação nesse fim de semana na Estação Cultura. No cardápio musical, Choquito e Casa Caiada prometem não deixar ninguém parado. Nos comes tem petiscos do Bar do Twin e do Bar do Fabinho. E nas cervejas artesanais, Landel e Burgman. É a partir da 13h, lembrando sempre que quem acessa a Estação Cultura pela Rua Francisco Teodoro tem estacionamento gratuito. E agora vamos às principais estreias do cinema. Dessa vez, o professor de simbologia de Harvard, Robert Langdon, é levado para um mundo angustiante, centrado em uma das obras literárias mais misteriosas da história, O Inferno de Dante Alighieri. Em uma corrida contra o tempo, Langdon encara um inimigo assustador e enfrenta um enigma genial que o leva para uma clássica paisagem de arte, passagens secretas e ciência futurística. Tendo o poema de Dante como pano de fundo, o professor precisa encontrar respostas e escolher em quem confiar antes que o mundo que conhecemos acabe de uma vez por todas no longa com direção de Ron Howard, Inferno. Kubo e a Espada Mágica é uma ação-aventura épica localizada em um Japão fantástico do famoso estúdio de animação Laika. Esperto, o bondoso Kubo ganha a vida humildemente, contando histórias para as pessoas de sua cidade litorânea junto com Osato, Akihiro e Kameyo. Mas a sua existência relativamente calma é quebrada quando ele acidentalmente invoca um espírito de seu passado que desce violentamente dos céus para impor uma antiga vingança. A Argentina, período da ditadura militar da década de 1970. Koblik, um ex-capitão das Forças Armadas, é responsável por coordenar as operações aéreas, conhecidas como os voos da morte, onde elementos considerados subversivos eram arremessados de dentro dos aviões diretamente ao encontro do mar.
O grupo Matula Teatro apresenta nesta sexta, sábado e domingo no Centro Cultural Casarão do Barão, em Barão Geraldo, o espetáculo Um Conto Infinito. Inspirado no texto A Saúde dos Doentes, de Júlio Cortázar, a apresentação tem redação de Cássio Pires e músicas de André Bujanra. A peça aborda as questões familiares complexas e, por vezes, contraditórias, convidando o espectador a refletir sobre as consequências da mentira e os riscos da verdade. O cultivo do fumo foi a principal atividade econômica por mais de 5 décadas em Arapiraca. As mulheres trabalhavam muitas horas no chão dos salões de fumo, destalando e selecionando as folhas ao som de cantigas entoadas para espantar o sono durante as madrugadas. Os cantos das destaladeiras são entoados a várias vozes, como a voz solo no improviso dos versos, geralmente tirado pelas líderes do salão, e ocorrem em forma de trovas rimadas. Destaladeiras de fumo de Arapiraca se apresentam nessa quinta no Sesc, às 8 da noite e de graça. Na periferia de um subúrbio perdido no espaço e no tempo, 2 pessoas convivem onde o conforto passa longe e a segurança desconhece o endereço. Por vezes, percebe-se a existência de vida fora daquele ambiente devido a algumas interferências sonoras. Um deles mostra-se muito tenso, um feixe de nervos obrigado ao constante exercício do controle para não estourar, o que o torna o mais caprichoso dos dois. O outro, dono de uma lógica peculiar de tão conformado, beira a estupidez, mas algo os une como verdadeiros irmãos. A fome, quer seja ela de alimento ou mesmo de dignidade, de poder. Nessa sexta, às 3 e no sábado, às 4 da tarde, no Césia Moreiras, o espetáculo à la carte. O show Tributo a Tim Maia é uma respeitosa homenagem formatada em 1h30 de duração. É acompanhado pela banda Soul, sob o comando do maestro Williams Alves, e exímios músicos do métier nacional. Entregam toda a genialidade musical da época, presente nas brilhantes composições de Tim. O cantor é o músico de formação Djalma Esperandel, que com toda a competência, carisma e swing, contempla o público presente com uma performance de tirar o fôlego. Única apresentação nesta sexta, no Teatro Iguatemi, às 9 da noite. E nesse sábado, Maíra Guedes e os Baluartes quebram tudo com a chegada do disco de estreia da banda, recheado de sambas autorais contemporâneos. Corra, porque os primeiros convites dão desconto na compra do CD. É no Brazuca, em Barão Geraldo, a partir das 9 da noite. E ainda no sábado, o rock do norte brasileiro aterriza aqui em Campinas, com a apresentação das bandas Versalhe e Super Colisor no Bar do Zé. De Rondônia, a banda Versalhe ganhou projeção nacional no programa Superstar. Pela primeira vez em Campinas, a Super Colisor vem de Manaus, recheada de crônicas urbanas. As 2 bandas se apresentam nesse sábado no Bar do Zé, em Barão Geraldo, a partir das 9 da noite. Tchau e até a próxima semana com mais agenda cultural da TV Câmara Campinas. Num planeta nublado de cores elegantes, num canto esquecido deste universo, à beira da galáxia de leite. Esta edição do Câmara Notícia fica por aqui e a gente se vê amanhã.